Professor, e depois disso, dessa reflexão, o senhor acredita que vai chegar em um tempo que a gente vai voltar a como seria, como era a política, ou a gente vai mais ficar sempre nessa, durante os anos, sempre trazendo mais esse cenário do pessoal indo mais para o extremo, ou o senhor acha que com o tempo a população começa a perceber que não é desse jeito e que acaba sendo o que foi a esquerda antes, amanhã, na verdade, vai ser a direita, que todo mundo vai odiar e pode haver uma mudança aí, ou você acha que vai continuar sempre nesse jeito do pessoal tendendo a ir mais para os extremos? Eu acho, e aí é uma previsão, assim, a gente quando faz previsão, a gente corre o risco de trocar os pés pelas mãos. Mas num cenário a curto prazo, assim, né, eu acho que nós teremos algumas eleições ainda que serão pautadas por essa perspectiva mais radical, mais polarizada, mais extremista, né? Eu acho que por um bom tempo a gente vai continuar assim, porque nós estamos vivendo um momento dos extremos, né, pautados pela ira. Então a ira, ela sempre ela sempre precisa de inimigos, porque você precisa do inimigo para que você possa fazer uma espécie de catarse, de alívio. Então você precisa destruir, jogar essa ira em algum objeto, e aí sim você se acalma. Tá? Então, eu acho que essa política que irada e que forja os seus inimigos, ela vai permanecer aí por algumas eleições. Mas como o homem ele é inconstante, né? O ser humano ele é inconstante. Inclusive, tem uma passagem na obra Pensamentos do Pascal, é um fragmento muito pequenininho. Ele diz assim: condição humana, inconstância, tédio e inquietação. O homem é inconstante. Eu acho que vai chegar um momento que a população ela vai mudar, porque ninguém aguenta ficar o tempo todo irada. Ninguém aguenta, né? E aí a política ela vai mudar e vai tender ao centro. E é claro que lá na frente pode ser que isso mude de novo e ela tende aos extremos. Então essa gangorra, esse vai e volta, eu acho que será uma constante e um mecanismo aqui importante para a gente analisar a política, né? Então como está, né, o direcionamento da política para os extremos, hoje sim. E no futuro ela pode tender ao centro? Sim, ela pode tender ao centro, né? Então a gente não tem como saber. Mas como o ser humano é inconstante, então assim, tender ao centro é uma possibilidade. O que eu acho é que hoje os candidatos que tendem ao centro, eles vão perder a eleição uma atrás da outra. Então a tendência, né, a tendência é justamente que o político faça a política dos extremos. Eu só vou dar um exemplo disso. Em São Paulo, Luan, no momento da eleição Dória e o seu oponente, que eu não me lembro o nome agora, foi uma réplica da eleição Bolsonaro-Haddad. O Dória percebeu que se ele fizesse um discurso dos extremos, que não é um discurso típico do PSDB, não é um discurso do PSDB, mas ele percebeu que fazendo esse tipo de discurso, inclusive acusando o seu adversário de comunista, ele poderia ter muitos votos dos bolsonaristas. E ele instituiu isso e ganhou a eleição, né? Então, veja, a política ela vai tender aos extremos. E se a esquerda quiser ganhar a eleição, vai ter que ser uma esquerda extremista. Extremista. Então, a política ela se tornou uma espécie de palco de gladiadores. Acho que com o tempo isso tende a mudar. A política, né, essa raiva ela vai diminuindo, né, e a política tende ao centro. Mas nada impede, em algum momento, isso voltar, né, a política voltar aos extremos. Então, não dá para dizer com plena certeza, dar um diagnóstico claro, distinto, dizendo, olha, vai acontecer assim a partir de tal momento. Não dá, né, para a gente saber, mas essa é uma característica da política. Ou ela se movimenta para o centro, ou ela se movimenta
para os extremos. Tá bom?